Oi, meu nome é Bibiana, eu tenho um blog chamado Gurias do Reino, pra quem não conhece. E nesse vídeo eu quero comemorar, na verdade, é uma comemoração esse vídeo. Existe uma frase que diz assim: de tempos em tempos as pessoas esbarram na verdade, mas a maioria delas levanta e segue como se nada tivesse acontecido. Nesse vídeo eu quero contar como que eu esbarrei na verdade, o que que isso significou pra mim, o que que isso gerou na minha vida e o que que eu fiz depois e como é que foi. Bom, eu quero contar uma parte assim da minha história, resumidamente, né, porque é muita coisa. Então, quando eu nasci num lar cristão, né, meus pais eram evangélicos. Depois, com 7 anos, eu resolvi entregar minha vida para Cristo. Eu decidi aceitar Jesus como meu Salvador, como meu Senhor e pedir perdão dos meus pecados, enfim. Aí, depois, com 19, depois na minha adolescência, né, na minha infância, eu me lembro de momentos em que eu tinha Deus e eu era uma criança bem segura, assim, de quem é Deus, apesar das minhas dúvidas, apesar dos meus questionamentos, na verdade, eu não tinha dúvidas quanto a isso. As dúvidas começaram a surgir na minha adolescência, quando eu comecei a me deslumbrar com as coisas do mundo. Não que eu fizesse, mas eu comecei a me deslumbrar com as coisas que o mundo tinha para oferecer. E isso começou a ficar cada vez mais forte, mas eu continuava indo na igreja, mas eu não sentia nada, assim, era como se eu estivesse lá e só as pessoas espirituais e super de Deus, assim, que sentiam a presença de Deus, porque eu não sentia nada, sabe? Eu ia só pra cumprir um protocolo, porque eu não queria ir pro inferno, daí eu ia, também porque minha mãe mandava. Então, a minha vida começou a ser uma vida de religião, assim, de aparências. Porque, na verdade, eu não queria, eu queria estar em outros lugares, eu queria estar no mundo, eu queria estar fazendo o que as pessoas faziam, o que os meus amigos faziam. Isso começou na minha adolescência. E foi muito ruim porque isso me distanciou. Esse meu distanciamento de Deus causou em mim uma revolta muito grande com Deus e com as pessoas da igreja também. Eu tava lá quando eu era adolescente, eu me lembro que eu ia na igreja, mas não tinha amigos na igreja, não deixava nem as pessoas se aproximarem de mim. Eu era muito tímida, muito, nossa, tipo, as pessoas, sabe, eu pensava que as pessoas não gostavam de mim, era horrível, assim. E esse meu distanciamento de Deus me causou uma perda de identidade, assim, sabe, de quem eu era, e isso foi muito ruim, assim. Depois, com 19 anos, com 18 anos, eu comecei a fazer, com 17 anos, comecei a fazer faculdade de História, eu fiz licenciatura em História, e daí sim que acabou, sabe? Quebrou tudo, assim, porque daí os meus professores todos eram ateus e, né, e eu comecei a achar isso muito legal, comecei a achar o ateísmo muito legal, então eu passei a desacreditar de Deus e a, eu me afastei totalmente dele, sabe? Eu comecei a achar que minha vida era uma farsa, que tudo que eu vivi até aquele momento era uma farsa e tinham mentido pra mim, sabe? Foi terrível, assim. Na faculdade também a gente tem contato com mais coisas do mundo ainda. Não que eu tenha sido super, né, super loucona, não, nunca fui. Eu, apesar de estar afastada de Deus, eu continuava com alguns princípios, né, bem firmados. E e isso até causava um certo estranhamento nas pessoas, às vezes. Tô arrumando a câmera aqui, tá, gente? Mas, enfim, essa foi a minha vida na faculdade. Então, depois de um tempo, né, eu me formei em 2010. Em 2011 foi o ano da depressão, assim, eu tava só trabalhando, eu não tava estudando mais. E eu não via sentido nenhum na minha vida. Eu pensava, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? O que vai ser de mim? Qual é o meu propósito, sabe? Eu tava muito sem propósito, assim, muito sem saber o que fazer, sabe? E no final de 2012, aliás, no final de 2011, comecei a buscar Deus de novo. Comecei a querer ter fé, sabe? De novo, assim. A querer ter fé, não que eu tivesse, mas eu queria acreditar em alguma coisa, eu queria acreditar em Deus de novo, sabe? Eu queria algum sentido pra minha vida. Comecei a fazer isso pra ajudar, na verdade, outra pessoa e eu vi que eu precisava ser ajudada, sabe?
Então comecei a ler a Bíblia de novo e orar assim do meu jeito. Depois, em 2012, foi quando tudo aconteceu. Foi quando tudo começou a acontecer na minha vida. Eu fui numa igreja, né? E pela primeira vez, depois de muito tempo, eu senti o amor das pessoas, o amor de Deus através das pessoas de novo, sabe? Um acolhimento, assim. Mas eu percebi que nas outras igrejas onde eu não me sentia acolhida, na verdade, eu, eu é que não me deixava acolher, sabe? Claro que talvez existisse até uma falta de amor das pessoas, mas era muito mais em mim, sabe? A minha rejeição com Deus, assim, o meu problema com Deus, que acabava fazendo com que eu me afastasse das pessoas, não gostasse das pessoas da igreja. Então, eu comecei a ir nessa igreja, eu comecei a buscar Deus, e depois eu fui numa célula, e nessa célula são grupos caseiros, né, grupos onde se fala a palavra de Deus, onde se ora, enfim. E eu fui numa célula dessas e Deus falou, eu senti Deus falando comigo muito forte, sim, através de uma pessoa e através do líder, né? Deus falou comigo, filha, eu te amo, e falou outras coisas. E eu pensei, nossa, ele me ama, sabe? Eu sabia que era Deus, eu tinha certeza que era Deus. E ali eu pensei, nossa, mas como assim Deus me chama de filha, Deus me ama, sabe? Eu toda errada, toda cheia de pecados, toda cheia de mentira, toda cheia de falta de perdão, de rancor, sabe? De tanta coisa ruim, né? Deus tem tanta gente pra amar, vai amar logo eu, né? Tanta gente na igreja que serve Ele, que... Ai, pessoas, né, super espirituais. E por que Deus vai amar a mim, que não faço nada pra Ele, sabe? E minha visão era essa, que eu tinha que fazer alguma coisa pra Deus, pra que Ele me amasse, que Ele me abençoasse, sabe? E não é assim, né? O Evangelho não é assim. O Evangelho é Deus alcançando as pessoas através de Jesus. E eu entendi isso, sabe? Eu entendi a graça de Deus. Depois, nessa mesma semana, teve um culto e nesse culto eu tava buscando a Deus já, né? Não só no culto. Mas nesse culto Deus falou comigo e eu senti... Não falou, mas Ele me mostrou algo. Ele me mostrou como se fosse... Como se eu estivesse na minha frente, assim, vendo todos os meus pecados, todos os meus erros, tudo que eu tinha feito até ali, sabe? Que eu tava fazendo com a minha vida. E eu, nossa, que horror eu sou isso, sabe? Me achava tão perfeita, me achava tão, né? Não perfeita, mas eu me achava tão certinha, sabe? Tantas coisas que as pessoas faziam e eu não fazia, então eu me achava certinha. E eu vi todos os meus erros ali, ao mesmo tempo o perdão de Deus, sabe? O amor de Deus, como se Deus estivesse pegando cada uma daquelas coisas e pegando tudo e jogando no mar do esquecimento, como diz a Bíblia, sabe? E foi maravilhoso, assim, foi uma sensação maravilhosa. Não foi uma sensação, foi uma verdade, sabe? Foi quando eu esbarrei na verdade de Deus, assim, de quem eu era em Deus, como Deus me via, como Deus me amava, como Deus me perdoava. Isso foi muito importante pra mim. Foi quando eu esbarrei na verdade, só que ao invés de levantar e seguir como se nada tivesse acontecido, eu abracei essa verdade, sabe? Tomei pra mim e eu quero essa verdade, eu quero ser transformada a partir dessa verdade. Se Deus pode fazer isso comigo, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode me perdoar, Ele pode transformar a minha vida. E foi isso que eu pensei. E foi isso que eu comecei a viver a partir desse dia. Muitas coisas boas aconteceram, coisas ruins aconteceram, mas o que aconteceu nesse dia, que foi 1º de julho de 2012, fez 4 anos essa semana, o que aconteceu foi que eu comecei a ser transformada a partir dessa verdade. Foi quando eu tomei um posicionamento, eu falei, Deus me fez algo comigo, Deus me tocou. E eu pensei, não, se Deus fez isso, agora eu vou largar tudo que eu tenho, não era muita coisa, mas eu vou começar a seguir a Deus, vou começar a levar a sério o Evangelho. Não levar de qualquer jeito, não ir na igreja pra ficar olhando as pessoas, eu vou começar a levar a sério, sabe? Não só ir na igreja também, que isso não quer dizer nada, mas quer dizer alguma coisa, mas não é o principal, sabe? Não é só tu ir na igreja, mas tu ter um relacionamento com Deus, isso que Deus quer com a gente. Né? A igreja é pra gente ter comunhão, pra gente receber a palavra, pra gente servir as pessoas, pra gente aprender a viver em comunhão, mas não é só isso, sabe? Eu entendi que não era só isso que Deus queria comigo, e não é isso que Deus quer com as pessoas, não é só isso que Deus quer com as pessoas. Eu quero ler um versículo que tá em Oséias 4,
14:15, que diz assim: Deus disse ao povo de Israel: Vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Ali eu devolverei a ela as suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Esse versículo está falando de Israel, né? Mas está direcionado a nós também. Quando Deus nos alcança, é isso que Ele faz conosco. Ele nos leva para lugares que às vezes não são tão bons, lugares desertos, lugares onde nós estamos sozinhos com Ele, tira nossas bases, como aconteceu comigo. E depois, né, desse dia, e Ele começa a nos mostrar de novo o caminho, sabe? Começa a nos mostrar as verdades dEle. E isso é maravilhoso. Isso aconteceu comigo e isso foi o meu esbarrão, na verdade. Eu comemorei 4 anos nessa semana e eu fico muito feliz porque tudo que eu vivo hoje é reflexo desse dia, sabe? Eu lembro desse dia com muita felicidade, com muita gratidão a Deus. E com esse vídeo eu quis contar isso pra vocês e quis me alegrar também, né? Que eu sempre me lembro do que aconteceu e eu sempre me lembro com muita felicidade, assim, porque é muito bom, né? A gente saber que é amado por Deus. Eu sei que muitas pessoas estão longe de Deus, muitas pessoas conhecem a Deus e estão longe de Deus, então que tu possa voltar para Deus, como eu fiz, sabe? Volta, tu sabe o que fazer. A gente que conhece a Deus sabe o que fazer já. Então começa a fazer isso e Deus vai com certeza transformar a tua vida assim como Ele me transformou. Ele vai te tocar também. E aquelas pessoas que não conhecem, que nunca esbarraram na verdade, hoje vocês estão esbarrando, né? Lamento. Lamento não. Mas vocês estão esbarrando na verdade. Essa é a verdade, que Deus amou o mundo tanto que Ele enviou o Filho dele. Ele enviou Jesus, Jesus é real, Jesus morreu, ressuscitou. E hoje Ele está vivo, Ele reina com Deus e um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar não vai ter mais tempo. Quando Ele voltar vai ser para buscar os filhos de Deus. As pessoas que realmente entregaram o coração para Deus. Não as pessoas que fizeram tudo certo, que foram certinhas, que foram religiosas. Mas as pessoas que entenderam o amor de Deus e que viveram o amor de Deus. Então, enquanto há tempo, não resista a essa verdade. Não segue como se nada tivesse acontecido, mas abraça essa verdade. Faça alguma coisa, sabe? Aceita Jesus, busca Deus através do Evangelho, através da Bíblia. Não se ilude com o que o mundo tem, porque o que o mundo tem é muito passageiro. Mas o que Deus tem é eterno e dura para sempre, porque é eterno, e é verdadeiro, sabe? É a verdade. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje nesse vídeo. Espero que vocês tenham sido edificados. Um beijo, um abraço, que Deus abençoe vocês. Pode compartilhar esse vídeo com os teus amigos. E é isso. Tchau, Deus abençoe.